Até agora, ninguém me convenceu o que uma Units proporciona de criação de valor para uma companhia ou para um acionista. Finalmente eu vou tirar essa sua dúvida aí na hora de você comprar uma ação. Se você deve comprar Klabin 3, Klabin 4, Klabin 11 ou Taesa 3, Taesa 4, Taesa 11. Se você compra uma ação ordinária, se você compra uma ação preferencial, se você compra uma ação Unity com um final 11. Olha só o que o Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores da bolsa, hoje como pessoa física, fala sobre isso. Até agora, ninguém me convenceu o que uma Units proporciona de criação de valor para uma companhia ou para um acionista. A Units, ela pode representar o quê? Uma espécie de grupamento, não grupamento no sentido de agrupar as ações em relação ao capital, mas grupá-las para poder vendê-las com mais facilidade. Então, você tem alguns exemplos de mercado, como é, por exemplo, a Klabin. A Klabin, se você for comprar uma Units, você vai acabar comprando uma ação por R$ 4,50 e paga o mesmo dividendo de uma ação de R$ 2,80, R$ 2,75. Então, se você comprar uma ON, a ON custa R$ 4,50 hoje e paga o mesmo dividendo, então você está fazendo um negócio. Não está fazendo um bom negócio comprando uma Units. Só para você ter hoje uma ideia, lá nos Estados Unidos você não tem hoje ação preferencial, ação ordinária e Unity. As ações basicamente lá são ordinárias. Algumas ações vão te dar um poder a mais de voto. Porém, aqui no Brasil a gente tem ações ordinárias, preferenciais, a gente tem Unities e cada uma dessas ações elas têm um objetivo diferente. Se você quer aprender a como investir em ações, como analisar fundos imobiliários, como você investe em ações lá nos Estados Unidos, em REITs, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Para que serve, por exemplo, empresas com final 3, ações com final 3? Por exemplo, Klabin 3. A ação com final 3 ou ON, que seria uma abreviação aí de ordinária. Normalmente quando é feito o IPO, as ações são lançadas com o final 3. Essa ação, ela te dá poder de voto lá na Assembleia, te dá poder de voto na empresa. Essa ação é o que realmente te faz ser dono ali, te faz ser sócio do negócio. É óbvio que para você ter um poder de voto relevante, você também tem que ter uma quantidade de ações bem grande. Por exemplo, se você tem duas ações de Klabin 3, por exemplo, ou de qualquer outra empresa, te dá direito a voto? Sim, te dá direito a voto. Porém, essa quantidade é totalmente irrelevante ali em uma assembleia. Por exemplo, o Luiz Barsi, pelo menos uma participação relevante ali na Unipar Carbocloro. Se eu não me engano, ele tem hoje 14%. Mais o que a ação do final 3, ações ordinárias, ações ON, elas oferecem, não é somente ter ali a opção de voto em uma assembleia. Tem muito mais coisa por trás disso. Por exemplo, um mecanismo de proteção chamado Tag Along, que no decorrer desse vídeo eu vou te explicar e você vai entender se faz sentido ou não. Agora, a ação do final 4, por exemplo, essa daqui, KLBN 4, que seria a ação preferencial, a ação PN aqui de Klabin. Por que ela tem esse nome de preferencial? Porque ela te dá preferência na hora de receber os dividendos aqui, por exemplo, de Klabin. Realmente você recebe ali 10% a mais em dividendos do que a ação ordinária, por exemplo, a ação do final 3. Porém, se você tiver uma quantidade absurda aí de ações PN aqui em Klabin, isso não vai te dar direito nenhum a voto, isso te dá direito somente a receber dividendos. Mas calma, que eu vou te mostrar se realmente vale a pena você optar por ação preferencial só por conta dos dividendos. Porque a galera sempre investe pensando em dividendo, mas não entende o que tem ali por trás, quais são os riscos por trás de tudo isso. Um outro ponto interessante aqui seria a liquidez média aí de negociação diária. Hoje, se a gente pega a liquidez aqui de Klabin 3, que seria a ação ordinária, você vai ver que ela tem uma média de negócios aí de 1.074 por dia. Se a gente pega aqui Klabin 4, por exemplo, você vai ver que tem uma média aí de 8,2 milhões, ou seja, quase que 8 vezes a mais. Isso acontece porque simplesmente quem detém aqui as ações do final 3 não vai ficar vendendo as ações ali. Geralmente quem investe aqui em final 3 tende a segurar mais esse tipo de ação, porque afinal de contas é a ação que vai te dar ali o poder de voto, vai te dar ali a capacidade de realmente ser sócio daquele negócio. Não só apenas receber uma participação dos dividendos. Então essa ação aqui tende a ser menos negociada, então acaba tendo uma liquidez menor. E agora a gente vem aqui na KLBN 11, que seria a Unity aqui de Klabin.
A Taesa também tem final 11, o Banco Santander, se eu não me engano, também tem final 11. Você não pode confundir, porque ETFs também tem final 11, fundos imobiliários também tem final 11, por exemplo, MXRF 11, HGLG 11. Isso não são ações, isso são fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários, sem exceção, eles terminam com final 11, enquanto ações têm final 3, final 4, 5, 6 e até 11 também em caso de unit. E o que é uma unit? A unit ela é uma junção de ação ON com ação PN, como se fosse ali um pacote de ações. Aqui no caso da Klabin, se a gente olhar aqui a composição acionária de Klabin aqui, você vai ver que é uma ação ON para 4 ações PN. Se a gente olhar aqui a de Taesa, que está logo aqui embaixo, a Taesa 11, TAEE 11, uma ação ON, uma ação ordinária, para 2 ações preferenciais. Mas, por que eles fizeram isso, né? A ideia, a princípio, seria aumentar a liquidez desses ativos. Se a gente for olhar aqui a liquidez média diária aqui de Klabin 11, a unit de Klabin, está por volta de 87 milhões de negociações diárias. Geralmente a unit ela é mais cara porque ela é a soma dos valores. Então seria a soma de uma ON, que aqui no caso está valendo hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, uma ON está por volta de 4,64 e uma PN também está por volta aí de 4,67 no momento que eu gravo esse vídeo. Então seria a soma ali de uma ON para 4 ações PNs. Então vai dar mais ou menos esse valor. Ponto que você tem que se atentar aqui, como eu mostrei aqui na composição acionária, você vai perceber que a maioria das ações aqui são PNs, são ações preferenciais e não ordinárias. Porque aqui a empresa vai estar te dando, na verdade, maior parte dos dividendos ao invés de dar a maior parte dos negócios. Então, geralmente você vai encontrar ali a ação 11, final 11, a unit, talvez um pouco mais barato do que comprar a mesma quantidade de ações ali de ações preferenciais ou ações ordinárias. Então, obviamente, não faria sentido você, como investidor, investir em unit. Talvez faria mais sentido você comprar essas ações de forma separada. Bem, tem alguns momentos, óbvio, que a ação final 3 ali ela vai estar um pouco mais cara ou um pouco mais barata. A 4 vai estar um pouco mais cara ou um pouco mais barata do que uma unit e, consequentemente, ela vai estar, às vezes, pagando um pouco mais de dividendo, às vezes, um pouco menos. E eu sei que você deve estar pensando, tá bom, Guilherme, mas e aí? Qual ação eu compro? Final 3, ordinária, preferencial, final 4 ou unit? Muita gente é levada a pensar só em comprar ações pensando em dividendo ou ação focando somente no preço. Só para te explicar uma coisa que agora vai fazer total sentido. O que é o tag along? O tag along é um mecanismo de proteção. Vou te dar uma explicação super rápida. Vamos supor que você tem uma ação aí que vale hoje R$10 e você tem um tag along de 100%. Vamos supor que essa empresa decidiu vender o poder de controle para um outro controlador. Quando ela for vender, ela vai vender por R$10. E você que tem tag along de 100% vai vender também por R$10. Agora vamos supor que você tenha um tag along de 80%. Essa empresa vender a ação dela para um outro controlador e você não gosta muito desse controlador, você pesquisou, não achou bacana, não aceita esse controlador e você vai vender também as suas ações, você vai ver que você vai vender essa ação por R$8, que seria 80% de 10. Ou seja, quem vai sair no prejuízo é você, meu amigo. Você vai sair no prejuízo. Então tem que se atentar no tag along também, que é um mecanismo a mais de proteção. Isso faz eu definir qual ação eu vou comprar, qual ação eu não vou comprar? Não, mas é mais um filtro ali, é mais uma camada de proteção que você coloca nos seus investimentos. Então, vou te mostrar isso aqui no exemplo prático. Aqui no caso da Klabin, se a gente desce aqui, ó, você vê que em tag along ela te dá 100% em ação ON, 100% em PN e 100% em unit. E aqui o free float, que seria a participação que está disponível para eu e você comprar no mercado de ações, em ações ON ela deixou disponível 36%, mas aqui em PN tem 73%, ou seja, quase o dobro de ações PN. E a gente dá uma olhada aqui nos sócios, você vê que o controlador majoritário, ou seja, quem manda de fato na empresa, tem 45% de ações ordinárias, ações finais 3, e não tem nenhuma PN, ou seja, ação do final 4. Esse outro controlador aqui tem 6% de ações final 3, ações ordinárias, e não tem nada de final 4 também. Vamos aqui para Isacetip, ou a Transmissora Paulista.
o ticker dela é TRPL3. Então você percebe aqui que ela te dá tag along de 80%, ações do final 3, só que em PN, que são as ações do final 4, ela não te dá nenhum tipo de garantia. Então você tem que ficar atento a isso, porque se por acaso acontecer esse tipo de evento, que pode acontecer, você não vai ter nenhum tipo de garantia, você vai ter que vender pelo preço que o controlador quiser comprar. Vindo aqui agora para Unipar Carbocloro, que inclusive o nosso amigo aqui, o Luiz Barsi, tem uma participação aqui de 14% em ON e 23% em preferenciais. Mas o que é importante para nós é isso daqui, ó, tag along de 80% em ações ON e 0% de tag along em ações preferenciais. E olha só que engraçado, ela te dá aí 14% da Unipar Carbocloro de ações ON está disponível no mercado, porém 65% de ações preferenciais está disponível no mercado. Aqui entra um ponto que é interessante eu comentar com você. Segmento de listagem, um segmento que é interessante seria o do novo mercado, que é o que a gente tem hoje de mais próximo lá dos Estados Unidos. Ele te dá aqui um tag along de 100% e só tem ações 3 ações ordinárias, o que facilitaria muito a nossa vida, não precisaria com esse monte de código, esse monte de número. Então, a gente olha aqui, ó, no próprio site da B3, ela já organiza aqui pra gente o que é o segmento de novo mercado, nível 2, o nível 1 e o nível básico. E por que eu tô levantando esses pontos aqui quando eu tô falando de ação ordinária, preferencial e unit? Porque, por exemplo, a Ambev, há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente o ano, mas ela também passou por uma troca de controlador majoritário. A Vale também passou por um novo segmento. Ela era de um segmento aqui, eu não me recordo o nível, mas passou para o novo mercado. Então, quando a Vale migrou para o novo mercado, teve gente que saiu no prejuízo quando ela fez essa migração para a listagem aqui do novo mercado. Qual você compra? Qual é o melhor para você? Não existe nem certo e nem errado, mas analise esses pontos que eu levantei. A minha dica é: tenha uma mentalidade de sócio, que isso vai te ajudar muito aí a ficar um pouco mais protegido nos seus investimentos. Então, tenha uma mentalidade de sócio, que é o que eu sempre prego aqui no canal, que você invista a longo prazo, sempre tendo essa mentalidade de sócio, não uma mentalidade de, só vou receber dividendos, só quero dividendos, ou pensando só em preço, focado só em preço, não. Entenda o que tem por trás do negócio. Você quer investir em ações preferenciais, final 4, ações PN? Beleza, mas entenda qual é o risco que você está correndo. Você viu que tem algumas empresas ali que não te dão nenhum tipo de tag along em ações PN. Mas eu já sei que qual é o risco eu estou correndo ao investir nessa empresa, ao investir em ações PN dessa empresa especificamente. Tenha uma carteira diversificada. Você vai investir em empresas ali de final 3, ações ordinárias, mas em algumas coisas você vai achar melhor investir em ações preferenciais, e você já entende quais são os riscos que você está correndo ao investir em ação preferencial de final 4 ou ação de unit. Talvez não faça tanto sentido assim. Então, agora que você já entendeu quais são os riscos, como funciona, eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo sobre as 10 melhores empresas da Bolsa de Valores para você começar a estudar. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.